Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Senhor, nós queremos apresentar a vida da Amanda na palma das tuas mãos agora. Queremos que a cobertura do teu sangue esteja sobre ela, os familiares, a filhinha dela, Senhor meu Deus. Que o Senhor traga a cura completa, Senhor Deus, na vida desta criança. Senhor, sê com a tua serva. Nós abençoamos neste lugar, pelo poder e autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Esconde a Amanda e tudo que leva o nome da Amanda nessa terra. Livra dos ataques, dos contra-ataques de Satanás, dos estilhaços de guerra sobre ela. Cobre ela com o teu sangue agora, Senhor meu Deus, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não tenho aparência para impressionar alguém, mas a minha força é o segredo que conheces bem. Ela vem de um coração separado e ungido, onde a marca é a unção. Ouça a minha oração. Não preciso ser maior que os meus irmãos, nem estar em evidência, eu só quero a sua direção. Mesmo pequenino, estou em suas mãos. Faz de mim um instrumento para vencer gigantes que afrontam o meu coração. Aleluia, aleluia. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam dados honra, glória, louvor, adoração para todos sempre. Amém, aleluia. Eu quero agradecer e engrandecer ao meu Deus por estar aqui. Todas as vezes que eu adentro uma igreja como essa, todas as vezes que eu viajo por esse Brasil, Deus me faz lembrar de onde Ele me tirou, do que eu me tornaria se não fosse a sua misericórdia, a sua graça. Eu aprendi com um pastor lá de Uberlândia, que foi meu pastor durante alguns anos. Quando eu me mudei de Uberlândia para Brasília, ele disse: Amanda, nunca se esqueça das suas origens. E o Espírito Santo de Deus não tem deixado eu me esquecer. Eu sou uma mineira do interior de Minas Gerais, mas eu queria cantar algumas canções que Deus me deu primeiro, porque depois eu vou compartilhar como é que eu cheguei aqui, como é que o que Deus fez na minha vida para eu estar aqui hoje, falando com vocês, dizendo para vocês que Ele é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, e que ainda que nós sejamos infiéis, irmãos, eu sou uma pessoa, eu sou essa mensagem, quando a gente é infiel, Ele permanece fiel, mas vocês vão entender isso aí daqui a um pouquinho. Quando o Flávio entrou em contato, a irmã Marisete falou conosco, ela falou sobre uma canção que cantaram aqui na igreja, né? É uma canção que a gente gravou no CD, meu segundo CD intitulado Santidade. Eu não vou contar a história dos meus CDs, senão eu vou entrar no meu testemunho, eu conto depois para vocês. Mas essa canção, ela chegou num momento na minha vida, num momento diferente. Eu estava gravando o meu segundo CD e eu pedi para Deus algo assim. Eu disse: Deus, eu quero uma música fácil, de um coro fácil, que fale de vitória, de bênção, de prosperidade, que todo mundo cante e eu vá em um monte de igrejas e o Senhor me abençoe bastante por esse Brasil. Quero vender muito CD, Jesus. Essa foi a minha oração. E o Espírito Santo de Deus disse assim para mim: mas não é isso que eu quero para você. Quando ele disse isso, eu disse: ei, Jesus, o Senhor está preparando alguma para mim, não? Ele disse: você me entregou a tua vida, e quem manda nela agora sou eu. Você canta o que eu decido e o que eu mando. Eu preciso que você cante algo, Amanda. Eu disse: o que é, Jesus? Ele disse: vá orar que eu vou responder. Eu achei que era rápido, né? Eu ia perguntar para ele, ele ia responder. Fomos para a oração com
um grupo de irmãs ali de uma cidade chamada Cidade Ocidental, que decidiram orar comigo durante 7 semanas. E fomos para a oração. E orando, Deus respondeu. Essa canção chegou no meu e-mail. Irmãos, quando eu escutei essa canção, eu tremi, temi, chorei. Disse: Jesus, primeiro trabalho é aqui, não é? Ele disse: é. E Jesus começou a trabalhar na minha vida. E eu fiquei encantada com um texto bíblico quando diz que o povo saiu do Egito com Moisés e tantos milagres aconteceram, tantos prodígios, tantas maravilhas. E Deus não cobra muita coisa do povo não, né? E é um milagre acontecendo, e mesmo o povo sendo infiel, Deus continua fazendo milagres, é maná, é mar que se abre, é nuvem, coluna de fogo, tudo aconteceu, irmãos. Veja bem, a roupa não rasgava no corpo, a roupa crescia junto com o corpo, o sapato crescia junto com o corpo, um monte de milagre que esse povo viu. Mas Moisés se foi, e vem Josué. E algo interessante me chamou a atenção, porque quando o povo está na beira do Jordão para entrar na terra prometida, Josué reúne o povo e diz algo. Ele diz: santificai-vos, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. E eu perguntei: o que é isso, Jesus? E Jesus me respondeu: para fazer milagre, irmão, Amanda, não precisa de santidade. Eu faço milagre, sou o dono do poder. Para dar prosperidade, não precisa de santidade. Se eu quiser fazer alguém próspero, eu vou fazer. Mas para entrar na terra prometida, é preciso santidade, santificação. Santidade é o Senhor, meu querido irmão, é a bandeira da última hora. Santidade é o Senhor, santidade é o Senhor. É tempo da igreja se levantar em santidade. É tempo de levantarmos a bandeira da santificação, querido irmão, porque está escrito em Hebreus que sem santificação ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor. CD Preto, música 2, por favor. Aleluia, glória a Deus. Escute essa mensagem que veio dos céus para mim, para cantar para você. Aleluia. Não dá mais para ficar do jeito que está. Chegou o tempo, eu sei que Deus irá usar profetas verdadeiros como Daniel, que honram o chamado como Samuel. O amor de muita gente já se esfriou, a iniquidade a muitos se multiplicou. Amantes de si mesmos é o que mais se vê, mas Deus não vai deixar jamais se escarnecer. É hora da igreja se manifestar, lutar contra o pecado e denunciar aqueles que distorcem o que a Bíblia diz, que tentam infiltrar na igreja os seus artes. É tempo de viver em santificação, de se entregar a Deus de todo o coração. A noiva amada preparada deve estar, o noivo a qualquer momento vai chamar. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, pois sem santificação ninguém verá o Salvador. É santidade no agir, santidade no falar, santidade no vestir, santidade no olhar, santidade para vencer o pecado e todo o mal, santidade para crer no que é sobrenatural, santidade para esperar a promessa se cumprir, santidade ao caminhar e aos impulsos resistir, santidade ao se negar e ao tomar a sua cruz, santidade para subir ao encontro de Jesus. Porque está escrito: levantai, pois, as vossas mãos cansadas e os vossos joelhos trêmulos, dirigi os vossos passos pelo caminho reto, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santificação, sem a qual ninguém verá a face do Senhor. Da igreja se manifestar, lutar contra o pecado e denunciar aqueles que distorcem o que a Bíblia diz, que tentam infiltrar na igreja os seus artes. É tempo de viver
viver em santificação, de se entregar a Deus de todo o coração. A noiva amada preparada deve estar. Um noivo a qualquer momento vai chamar. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Pois sem santificação ninguém verá o Salvador. Santidade no agir, santidade no falar, santidade no vestir, santidade para vencer o pecado e todo o mal, santidade para crer no que é sobrenatural, santidade para esperar a promessa se cumprir, santidade ao caminhar, santidade ao se negar, santidade para subir ao encontro de Jesus. Santidade, santidade, oh, santidade para esperar a promessa se cumprir, santidade ao caminhar, santidade ao se negar, santidade para subir ao encontro de Jesus. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia, glória a Deus. Jesus tem me ensinado. Eu sei que não é fácil, irmãos. Muita coisa. E Deus tem me levado a tantos lugares e em tantas festas que o tema da festa é santificação, santidade. Esses dias atrás eu recebi uma ligação da Flórida, de alguém pedindo um playback desse. Olha que eu não ando muito, nunca fui, irmãos, brinco muito que a pessoa fala assim, você já foi fora do país? Irmãos, se você escutar a minha história, você vai ver que eu não fui nem no Paraguai ainda. Eu não conheço o Paraguai, mas conheço 21 estados brasileiros já. Falta pouco para chegar em todos os estados brasileiros. E eu tenho certeza que vou viajar para lá para pregar a palavra do Senhor, porque a palavra dele é fiel para se cumprir. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a promessa dele, a palavra dele jamais passará. E se você tem promessa de Deus, querido, segure firme, ele vai cumprir. Ele é fiel, ele é fiel. E eu decidi consagrar a minha vida a Jesus. Esse mesmo CD, a música 14, Deixa Ela no Jeito, eu decidi consagrar a minha voz a Jesus. Os meus dons, os meus talentos, são todos consagrados ao Espírito Santo de Deus. E essa canção, ela retrata isso. Ela é uma oração, dizendo que dos meus lábios sempre vão fluir altares levantados ao Senhor. E eu estava gravando essa canção e eu precisava preparar uma ministração para gravar no meio da música. E o Espírito Santo me visitou e eu ministrei através de uma palavra que está em Filipenses. E eu louvo a Deus porque Deus me amou primeiro. Eu louvo a Deus porque Ele me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E hoje eu posso adorá-lo e bendizer o seu nome, porque Ele é santo, 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 santo e digno de todo louvor e de toda adoração. Mesmo eu sendo pobre, cego, miserável e nu, Ele olhou do seu alto céu e derramou misericórdia e graça sobre a minha vida. Pode soltar, querido. E hoje eu tenho vida, e vida em abundância na presença do Senhor. Se você é salvo e tem certeza, diz amém, diz um glória a Deus, porque Deus é maravilhoso, Ele é digno de ser adorado, queridos. Quando nós entramos nessa casa, nós entramos aqui para adorar, para dizer, Deus, obrigada, obrigada por tua salvação, obrigada, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, aleluia. Dos meus lábios sempre fluirão altares levantados a ti. Eu quero ter teu cuidado, tua proteção, aproveitar
Vestes cobrem todo o céu. Tua voz é como voz de trovão, pois tua é a glória, és a sarça que não queima, tua face para sempre resplandecerá, coberto de glória e louvor, coroado pelos anjos e querubins, adorado pelos homens, amado nos céus, Deus de misericórdia, que é sempre fiel, Cordeiro que resgata o pecador, que derramou o seu sangue em meu favor. Eu venho renovar minha aliança contigo. Eu quero ofertar hoje o meu coração. Pai, mais uma vez aqui em Goiânia, eu venho renovar a minha aliança contigo, Deus. Porque o Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E estando na forma de servo, na forma de homem, ele foi obediente e humilhado até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome: Jesus, adorado pelos homens, amado nos céus. Ele é Jesus, coroado pelos anjos e querubins, adorado pelos homens, Deus de misericórdia, que é sempre fiel. Ele resgata o pecador, ele transforma vidas, ele derramou o seu sangue precioso na cruz do Calvário, por mim e por você. Eu venho renovar minha aliança contigo. Eu quero ofertar hoje o meu coração. Porque verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades Ele levou sobre si. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós somos curados, nós somos um povo sarado, o povo mais feliz da terra. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Se for para Ele, pode ser mais forte, querido. Ele merece louvor, adoração. Ele merece o nosso louvor. Eu fiquei muito feliz de ver aqui os irmãos com a revista A Voz. Eu sou da Donep também. E eu gosto muito da visão que a Donep tem. Nós temos ganhado muitas almas ali também. E as irmãs me compartilharam que a irmã foi ganhando um jantar. Nós temos um casal lá hoje conosco também que foi ganhando um jantar. Interessante que eu estava cantando e o primeiro CD evangélico que ele ouviu na vida foi o meu. E Deus deu grandes experiências àquele rapaz. E como é bom ver que as pessoas estão trabalhando para o reino. Eu sou muito ligada à questão de missões, mas eu sou muito apaixonado em projeto evangelístico. Eu cheguei, final de semana passada, eu estava no Piauí, conhecendo um projeto missionário no Piauí. Eu me emocionei muito com o que eu vi. O meu ministério nunca mais vai ser o mesmo, depois dessa viagem que eu fiz ao Piauí. Eu vi um povo esquecido pelo governo, mas vi também um povo esquecido pela igreja. Eu andei alguns quilômetros ali e passei por 4 rios, 4 leitos de rio seco. Eu vi muita pobreza, mas eu vi uma senhora que fez uma oração, a mais linda que eu já ouvi. E ela dizendo: ô irmã, não tem mais missionário para nós aqui?
e ela fala Jesus, e o filho dela se levantou, um rapaz semi-analfabeto, porque não queria deixar o povo perecer sem a palavra de Deus. Se a gente não clamar, as pedras vão clamar, Deus vai levantar. E meu coração, irmãos, se compadeceu com o povo do Piauí. E Deus tem colocado o Piauí no meu coração. E eu louvo a Deus por Deus me dar essa oportunidade. Então, quando eu vejo coisas assim que estão ganhando alma, irmãos, eu fico encantada. Eu sou encantada com o evangelismo. Porque a gente só não subiu ainda para o céu por causa de missões. Porque nós precisamos evangelizar o mundo, nós precisamos ganhar as pessoas para Cristo. Seríamos muito egoístas. Eu sei que a gente quer que Jesus volte logo, é meu maior desejo. Mas a gente precisa querer que Jesus volte e querer que nós também ganhemos muitas almas para Jesus, para a gente desfalcar o inferno e povoar os céus. Amém? Eu queria ler um texto antes de compartilhar com vocês sobre a minha vida. Esse texto eu coloquei ele agora no prefácio do meu CD, nos agradecimentos eu coloquei um texto que me chamou muita atenção durante esses dias, que está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, 16 e 17. Fiel é a palavra e digno de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu me comparo muito a esse texto bíblico, porque eu fui muito tristezinha, deixei muito Jesus Cristo muito triste. Deixa eu colocar o óculos, irmãos, que a partir daquele negócio para frente eu já não enxergo mais ninguém. Depois dos 30 a coisa vai ficando difícil, não é? Já mandaram eu botar lente, mas eu não me acostumo com aquele negócio. Mas eu vou usar um óculos aqui e vou ficar com carinha mais de vovó, tudo bem. Mas é para eu enxergar você aí. E quando eu canto eu tiro, porque eu fico com muita vergonha e eu não enxergo ninguém. Mas eu virei as costas um dia para Jesus e você vai entender o que eu fiz. Eu nasci, como eu disse, no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha bem pequenininha chamada Capinópolis. Mas minha história começa um pouquinho atrás, lá no sertão do Rio Grande do Norte. A minha mãe nasceu no Rio Grande do Norte, numa cidade chamada Currais Novos, uma cidade bem pequena, hoje maior um pouco. Eu pude passar perto dessa cidade já algumas vezes. E minha mãe veio depois que meu avô perdeu tudo no Rio Grande do Norte por causa da seca. Meu avô perdeu tudo e trouxe os filhos para Minas Gerais e vieram de Pau de Arara. Minha mãe com seus irmãos para trabalhar em fazenda aqui em Minas Gerais. Isso acontecia muito, e aconteceu muito nos tempos de minha mãe. Minha mãe participou da perseguição da igreja no Rio Grande do Norte, minha mãe já levou pedrada, minha mãe já levou ducha de água gelada de pessoas que perseguiam a igreja de Cristo quando alguém falava que era crente. Nem evangélico não era, nem gospel, era crente, irmão. O negócio naquela época era difícil, especialmente lá no Nordeste, onde tinha os grandes coronéis da igreja, e a coisa foi feia. E minha mãe veio para Minas Gerais trabalhar. Minha mãe foi crente, foi criada na igreja pelo meu avô, muita dificuldade passaram, mas a minha mãe, ela cresceu e conheceu alguns amigos, e desses amigos, a minha mãe saiu da igreja. E saindo da igreja, minha mãe conheceu meu pai, músico, boêmio, tocava na noite. E olha o resultado aqui, irmãos. Minha mãe engravidou. Mãe solteira. Porque meu pai não quis me assumir. Ao contrário, ele disse que minha mãe queria sumir. E sumiu durante algum tempo. E minha mãe cuidou da Amanda durante 3 anos sozinha. Não sozinha, porque os meus avós ajudaram a cuidar de mim. Meu avô, um nordestino muito bravo, mas com os filhos era muito amoroso. E com os netos não foi diferente. Meu avô hoje mora com Jesus, mas foi o pai, o grande pai que eu tive. O grande exemplo de homem, de fé,
de homem que cria em Deus. E todas as vezes que ele me via cantar, ele me abraçava, me beijava e começava a chorar, porque ele sabia a grande obra que Deus tinha colocado nas minhas mãos. E depois de 3 anos, o meu pai decide voltar, porque ele, de vez em quando, ele ia lá na cidade, lá próxima à cidade onde eu morava, e pedia para minha tia para me levar escondido para ele me ver. E ele gostou daquela menininha loirinha, agora o cabelo não é mais loirinho, mas era bem loirinha, bem galega, como dizia meu avô, bem galeguinha, conversadeira, que só. Hoje eu prometo não conversar muito não, irmãos, vou terminar no horário. Mas eu sou mineira, mulher e neta de nordestino, irmãos, aí conversa. E então meu pai vem para me tirar, na minha cabeça, da minha família. E meu pai me arrancou, na minha cabeça, dos meus avós, dos meus tios, da minha casa. Aquilo que eu tinha como casa foi destruído, como lar foi destruído na minha cabeça, na minha mente, de uma criança de quase 4 anos. Eu cresci revoltada, porque eu queria morar com meu avô e com a minha avó. Eu queria morar com os meus 6 tios, que cuidavam tão bem de mim, deixavam fazer tudo que eu queria. Adorava tudo, era bala, chiclete, bombom, biscoito, roupa, tudo, irmãos. Era a única neta, única sobrinha que morava com eles, pintava e bordava. Tinha mais 2 sobrinhas, mas elas não moravam lá perto. Então eu dominava a casa, né? Estava tudo dominado ali, ó. E quando meu pai me tirou daquilo tudo, minha vida desmoronou. E meu pai me levou, então, para uma cidade chamada Prata. Dali, então, surgiram mais 2 irmãos meus. E minha mãe ainda estava fora dos caminhos do Senhor. A minha mãe voltou para a igreja, meu irmão tinha nascido. E minha mãe voltou numa igreja tradicional, onde o pastor descobriu que a minha mãe frequentou um dia uma igreja, foi atrás da minha mãe, e minha mãe decidiu voltar para a igreja. Foi então que ela começou a nos ensinar no caminho. Então, a minha mãe, ela se arrependeu de tudo aquilo que ela havia feito, mas o meu pai não conhecia a Cristo e também não queria conhecer, não. Meu pai era difícil. Pra você ter ideia, meu pai, ele gostava muito de música, mas quando ele me levou para a casa dele, para casa que ele me leva ainda para casa com mais 2 tias minhas, minha avó, que não gosta. Irmãos, foi difícil. A minha avó era daquelas católicas, bem católica mesmo, e quando ela descobriu que minha mãe era filha de crente, ela olhava para minha cara e dizia assim: pagã, você é pagã, pagãzinha, não batizou? É pagã. Eu cresci ouvindo isso até um certo tempo da minha avó, até minha avó se mudar de lá. Minha avó me chamava de pagã, mas eu sei que na ignorância dela, na ignorância sem Cristo. E meus irmãos, eu e meus irmãos, então minha mãe decidiu nos criar nos caminhos do Senhor. Mas eu já estava mais mocinha, eu já estava crescidinha, e eu via meu pai cantando e eu gostava daquele negócio. Eu lembro que com 4 anos de idade, a gente foi, meu irmão ainda não tinha nascido, a gente foi num barzinho, e meu pai estava fazendo um voz e violão, eu peguei o microfone e comecei a cantar também. E o povo olhou, achou aquilo engraçado, uma menina tão pequena como eu, cantando, né? E eu achei aquilo máximo, todo mundo batendo palma para mim, gritando meu nome, nossa. Depois, de novo, com 6 anos, eu consegui dar uma fugida da minha mãe, porque eu queria ver meu pai tocando num festival de música popular brasileira, que era muito comum no nosso país. E com 6 anos de idade, eu subi num palco, cheio de gente, na hora do intervalo, enquanto o pessoal contava as notas para ver quem era o campeão, eu peguei o microfone e comecei a cantar uma música de Ney Matogrosso. Ô, irmãos, tem coisa que a gente precisava pagar, mas não tem como. Mas eu cantei, a multidão vibrou, e o pessoal gostou, eu disse: opa, esse negócio aqui é legal, isso aqui é bom. Só que a minha mãe conseguiu nos segurar da igreja, até a nossa adolescência. A minha mãe brigava muito com essa questão de Bíblia, ela lia muito a Bíblia com a gente. Depois que ela voltou para a igreja, ela se arrependeu dos seus pecados, ela ensinou a gente o caminho certo, o caminho de Cristo. Meu irmão, todo domingo, escola dominical, a gente tinha dia que a gente estava até com sono, porque dormia tarde brincando na rua. Eu sou da época que a gente brincava de polícia e ladrão na rua, não tinha bandido, não tinha nada, a gente podia correr até de madrugada na rua, descalço, era uma beleza. As crianças de hoje não vão saber o que é isso, não vão aproveitar isso, mas eu brinquei muito, irmão. E eu lembro que minha mãe todo domingo, dava domingo, era escola bíblica dominical, às vezes o professor não ia, porque era difícil, a cidade pequena, mas ela dava aula para a gente. Culto doméstico era direto.
E a gente tinha que dobrar o joelho e orar. Ai da gente se não orasse, se não decorasse o versículo que ela mandou decorar. Eu lembro do último versículo que eu decorei. Era, disse o povo a Josué, serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Josué 24, 24. E ai de mim, se não tivesse falado esse versículo aquele dia. Mas eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, que me ensinou que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, que me ensinou a orar, dizendo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, que nos fez agradecer por tudo que nós tínhamos passado e por tudo que nós havíamos de passar. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, que me ensinou a gostar dos hinos. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, que orou por mim todos esses anos, para que Jesus abençoasse os 3 filhos dela. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, que mesmo sozinha, sendo professora primária, trabalhando o dia inteiro e tentando estudar à noite para dar sustento para 3 filhos, ela ralou muito, irmãos, porque meu pai perdeu o emprego, meu pai foi pego jogando na hora do trabalho e foi mandado embora por justa causa, e meu pai voltou para a boemia, e quem sustentou a casa por muito tempo foi minha mãe, até que os meus pais se separaram, depois que eu já havia me casado. Mas com 13 anos de idade, eu era uma adolescente, revoltada, porque ainda queria morar com os avós, revoltada, porque eu queria que alguém me reconhecesse, porque eu queria ganhar o mundo, eu queria ter dinheiro. As minhas amigas andavam de carro, as minhas amigas tinham as melhores bicicletas, as minhas amigas tinham uns negócios, uns estojos que vinham do Paraguai, que apertavam um monte de botão e saía um monte de coisa aqui, irmão, como eu queria ter aquilo, e meu estojo era aquele de zíper, sabe? E eu queria, de alguma forma, melhorar de vida, eu queria sair daquilo que eu vivia. Eu queria ser diferente, eu queria ser alguém. Não importasse a forma que fosse, mas eu queria ser alguém. E a igreja não me valorizava. O pastor não estava nem aí para mim, minha voz era bonita demais para estar na igreja. O mundo precisava ouvir a minha voz. E eu saí da igreja com 13 anos de idade. Eu lembro que a primeira vez eu estava num juninão, muito comum lá em Minas Gerais, e meu pai disse assim para mim, me viu lá no meio do povo, disse assim, vem cá, e eu subi no palco, ele disse, aí o rapaz estava tocando violão, cantando lá, e falou assim, você sabe essa música aqui? Eu disse, eu sei, e comecei a cantar. Ali começou a minha ruína, ali começou um caminho difícil para Amanda Beatriz, e eu me envolvi com isso, me envolvi com a música, me envolvi com a noite. E eu cantei durante 1 ano e meio, 2 anos com meu pai. Ele disse para mim que nós iríamos ganhar muito dinheiro, mas quem ganhava o dinheiro era ele. Eu nem vi o dinheiro. Meu pai me passava a perna, irmãos. A gente fechava 5% do bar onde eu cantava. Se você perguntar alguma vez o que eu vi, não vi nada. Só que eu acabei vendo outras coisas. Eu cantava para as pessoas se embebedarem. Eu cantava e esposos traíam suas esposas, mulheres traíam seus maridos, adolescentes se embriagavam, e eu vi muitos dos meus amigos ali, meninos de 13, 14, 15 anos, que eu cantava e eles se embriagavam, amigos meus mexendo com droga. Eu louvo a Deus porque Deus me privou de muita coisa, irmãos. Porque Deus me guardou, porque Ele tinha um plano na minha vida. Ele tinha um plano na minha vida. Mesmo eu tendo virado as costas para Ele como filho pródigo, pegado a minha herança, dado um tchauzinho para Ele, eu disse para Ele, Jesus, nunca mais, igreja, nunca mais. Eu vou ganhar o mundo, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ter fama, eu vou ter sucesso, eu vou andar de carro, eu vou ter roupa boa. Era o que eu queria, mas eu neguei a Jesus Cristo. É crente só não, minha mãe que é, mas tinha uma coisa, irmãos, todos os dias que eu chegava de madrugada em casa, a primeira coisa que eu fazia era entrar no quarto da minha mãe correndo para ver se ela estava lá, porque eu sabia que se Jesus voltasse, eu não iria subir. E eu comecei a viver um conflito na minha vida. E quando eu vi que a coisa não ia melhorar, que meu pai não ia tomar jeito, a gente brigou feio. E eu parei de cantar com ele. Não voltei para a igreja. Não queria.
mas parei de cantar com ele. Naquele dia eu ouvi do meu pai que eu era louca, que eu tinha que continuar cantando. Meu pai me fez passar uma vergonha tão grande, e foi depois dessa vergonha que eu parei de cantar. Um dia ele me levou para a casa da minha avó, e minha avó e minha família toda da Assembleia de Deus, irmãos. Meu pai insistiu tanto para que eu cantasse uma música secular, e eu, papai, eu não quero cantar para o meu avô. E ele me obrigou, irmãos, eu tive que cantar para o meu avô. Enquanto eu cantava, as lágrimas da minha família desciam no rosto. E eu, envergonhada, chorava de raiva de estar cantando aquela canção. Depois desse dia, nunca mais eu quis subir num palco com meu pai. De raiva. Não por amor a Jesus. Infelizmente. E então meu pai me deixou ali na casa da minha avó, nesse dia, nessas férias. E eu disse para meu pai que eu não queria mais cantar. Nós brigamos, discutimos, mas ele me deixou na casa da minha avó. E eu lembro que eu estava na casa da minha avó durante uns 20 dias. Era o período de férias, eu passava sempre férias lá. E eu comecei durante uma semana inteira a ter pesadelos terríveis. Eu lembro como se fosse hoje, irmão. Era muito real, era muito claro. Um homem vinha à minha presença. Pastora Marisete, ele vinha em minha direção. Era um homem bonito, formoso, de barba longa, cabelos compridos, olhos castanhos, de pele branca, vestido branco. E o vestido dele reluzia. E ele se aproximava de mim. Ele vinha. Eu dizia, é Jesus, eu estou com ele. Ele não me deixou. Só que quando ele se aproximava de mim, ele rasgava a sua máscara e transformava-se em um demônio. E ele olhava para a minha cara e dizia, você vai fazer um pacto comigo. E eu acordava assustada. E uma dessas noites eu acordei gritando, desesperada. E minhas tias acordaram, foram para o meu quarto e começaram a orar, a interceder comigo. Eu disse, o que é isso? Que sonho é esse? O que está acontecendo? E aquilo na minha cabeça ficava o dia inteiro, você vai fazer um pacto comigo, você é minha, você é minha, você é minha. Você vai fazer um pacto comigo, você é minha, você é minha. Isso foi me dando um desespero, uma angústia. A minha alma doía, a minha alma sofria, mas eu não queria voltar. Eu não queria voltar para o caminho que eu conheci. Mas uma noite, numa sexta-feira, no núcleo de oração, lá na casa da minha avó, começaram a chegar alguns irmãos, com violão, com a Bíblia, com a harpa. Mas eu fiquei tão envergonhada e minhas tias me chamaram para ouvir o culto. Eu disse, não vou, não quero ir. E eles começaram a cantar canções. E eu ouvi as canções lá da cozinha. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. E eu comecei a ouvir essas canções. E eu coloquei o meu ouvido na parede, que a parede dava para a parede da sala. E comecei a ouvir as orações, e comecei a ouvir os louvores, e comecei a ouvir as orações, e comecei a ouvir os louvores. E algo que há muito tempo eu não sentia, eu comecei a sentir naquela noite. Era como se algo entrasse em meu coração, com uma esponja, e começasse a limpar ela. E foi limpando o meu coração. E aquela menina seca, aquela menina amargurada, começou a sentir algo que há muito tempo ela não sentia. E eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar. E disse, Jesus, será que o Senhor pode me perdoar? Será que o Senhor pode me receber de volta na tua casa? Será que o Senhor pode fazer de mim um de seus jornaleiros?
eu pequei contra ti, pequei contra os céus, já não sou digna de ser chamada tua filha, mas me aceita de volta na tua casa, me aceita, Jesus. E eu comecei a chorar, a minha tia me viu chorando, me abraçou, e eu ouvi um brado da sala, e quando eu ouvi Amanda, eu disse, eu conheço essa voz, mas a pessoa falava em mistério, ninguém entendeu, e disse novamente, mistério, mas eu entendi, Amanda, eis que eu te perdoo, e escrevo o teu nome no livro da vida. Naquele dia os meus pecados foram perdoados por Jesus Cristo. Naquele dia todas as algemas que Satanás colocava sobre a minha vida, todo jugo foi jogado fora. Jesus abriu todas as algemas. Aquele que queria fazer um pacto comigo ouviu da minha voz, Jesus, eu hoje faço um pacto contigo, Espírito Santo de Deus, eu sou tua, tu és meu, eu quero estar na tua casa para sempre, eu quero adorar o teu nome para sempre, eu quero louvar o teu nome para sempre, não mais no mundo, mas na tua casa, haja o que houver, venha o que vier, eu quero sempre estar na tua casa, Jesus. E Jesus transformou minha vida, irmãos. Jesus transformou por completo. Tem alguns detalhes no meu testemunho mais fortes e mais profundos em que Deus ainda não me deu permissão de contar para as pessoas. Mas eu fui curada de feridas que hoje não era para me estar aqui. Quem sabe seria uma moça, uma prostituta. Ou sabe-se lá o que, um drogado. Mas o Espírito Santo de Deus entrou na minha vida naquela noite. Porque existia uma mulher que enquanto eu fazia essa oração na casa da minha avó, ela dobrava o seu joelho lá na minha casa e dizia, Jesus, salva a minha filha. 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 Isso é um testemunho para você, mãe, que tem orado pelo seu filho. Jesus manda te dizer que o seu filho vai voltar para a casa do Pai, sim, aqui é o lugar dele, aqui é a casa dele, você vai encontrar com ele no céu, sim, é mentira de Satanás que está aprisionando o teu filho, mas brevemente você vai ver ele entrando por essas portas, levantando a sua mão e aceitando a Jesus Cristo como seu Salvador, porque a promessa do Senhor, você e sua casa servirão ao Senhor. Deus tem promessa contigo, querido. Deus tem promessa contigo, mãe, que tem orado pelo teu filho. A minha mãe orou durante 5 anos, dos 13 aos 18 anos, para que Deus quebrasse as correntes, quebrasse as algemas, quebrasse tudo que me prendia. E hoje eu estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor, com o 3º CD gravado, adorando ao Senhor, viajando, transformando vidas. Pessoas têm aceitado a Jesus Cristo através da minha ministração, através dos louvores. Deus tem quebrado correntes, porque Ele é fiel e Ele cumpre o que Ele prometeu. É difícil. Eu sei que a vida com Cristo não é fácil, mas sem Ele é muito mais difícil. Eu sei que aqui tem muito filho pródigo, que voltou para a casa do Pai. Eu tenho muitos detalhes do pós. Amanhã eu vou compartilhar algumas coisas com as irmãs, depois do que eu me converti, de alguns milagres que Jesus fez. Só para você ter noção, eu já estive deitada no colo de Jesus. Isso é para quem crê, irmão. Isso é para quem crê. Isso é para quem crê. Eu dormi um dia nos braços de Jesus, Ele afagando a minha cabeça e dizendo que me amava. Porque aos 19 anos de idade, meu pai não aceitava a minha condição de ter levantado a mão e aceitado Jesus Cristo. Nós brigamos, eu tive que sair de casa com 19 anos de idade, mas saí com Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que ainda que uma mãe desampare o seu filho, Ele jamais nos desamparará. Jesus Cristo nunca me deixou. Eu saí de casa com 19, conheci meu esposo com 21, hoje eu sou uma mulher casada, tenho 13 anos de casamento, 2 filhas maravilhosas, um ministério que Deus tem colocado nas minhas mãos, porque eu decidi levantar a minha mão e aceitar a Ele como o meu único e suficiente Salvador. Ele transformou a minha vida, Ele pode transformar a sua, querido. Porque quantas vezes a gente fica perdido na casa de Deus, nos perdemos aqui dentro. Eu me perdi aqui dentro, foi na casa do Pai,
Porque minha mãe não ensinava? Não. Porque o pastor não ensinava? Não. Porque eu me perdi. Os holofotes do mundo piscavam muito forte para mim, aquilo era muito bonito, eu queria ver. Eu queria ver. Eu queria estar lá. Mas eu comi bolota de porco. Fui humilhada por Satanás. Fui humilhada pelos meus amigos. Quando me converti, irmãos, fui ridicularizada. Aqueles que eu achava que eram meus amigos me afrontaram. Eu tive que sair de alguns lugares onde eu morava, porque levantaram falso contra a minha pessoa. Mas hoje eu chego na cidade onde eu morei e as pessoas dizem: ali vai uma mulher de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai uma pessoa que foi transformada pelo Espírito Santo de Deus. Da menina que morava lá na cidadezinha, que trabalhou até de office girl, de bicicleta, entregando contratos no imobiliário, Deus levanta, exalta, coloca para viajar essa nação e dizer que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Porque Ele usa as coisas que não são para confundir as que são. Ele usa as coisas desprezadas deste mundo. Ele usa o que não é. Ele tira do monturo e faz assentar com os príncipes dessa terra. Porque Ele é Senhor, porque Ele é Senhor. Aleluia. E para terminar, amanhã a gente vai conversar mais. Deus disse para mim o seguinte: eu esperei 13 anos, irmão, para gravar meu primeiro CD. Precisava passar por um processo, limpeza total, tirando carrapato, tirando tudo que não prestava. 13 anos, esperando para gravar um CD. Deus havia prometido, eu tinha 18 anos, faz as contas aí, 13 anos eu esperei. Quando eu gravei meu primeiro CD, minha conta estava negativa, em menos 3 mil reais. Como eu gravei? Milagre. Eu vivo uma vida de milagre, irmãos. O CD que eu gravei hoje é milagre. Para você ter uma ideia, todas as minhas cordas foram gravadas na República Tcheca, em Praga, porque Deus ainda faz milagres. Eu queria, Deus sabia que era o meu desejo, Deus sabia do desejo do meu coração, do que eu queria como ficasse o meu CD, e Deus me deu. E Deus disse assim para mim: algo vai marcar o teu ministério nesse CD. Eu disse para Deus: o que é? Ele disse: lembra da tua história? Lembra do que eu fiz contigo? Da onde eu te chamei? Do teu tempo no mundo? Isso vai virar música. Eu vou te dar uma canção. E essa canção você vai cantar nas igrejas por onde passar. Essa canção é a tua história. E eu quero dizer para você, querido, não sei se você entrou aqui perdido, pensando em sair da casa do Pai, ou talvez até pensando em desistir de algumas coisas, pensando que Jesus não te vê, pensando que Jesus não tem enxergado o teu problema. Eu quero dizer para você que muitas vezes você não vê, mas Deus está te carregando no colo. CDzinho amarelo, querido, a música 4. Você que está perdido, pensando em desistir da tua vida, desistir de muita coisa, eu queria que você dobrasse a sua cabeça, curvasse a sua cabeça agora, e pedisse para que Deus o recebesse de volta. Porque Deus está de braços abertos como o pai do filho pródigo, te esperando de volta para a casa do Pai. Fugi dos teus propósitos, me escondi da tua vontade. Achei que poderia ser alguém sem ti. Peguei a minha herança, decidi viver meus sonhos. Troquei o teu amor por ilusões e nada mais. Achei que ganharia o mundo, mas me perdi sem tua luz. Por favor, me socorra, meu amado Jesus. Eu quero voltar para casa do meu Pai, me entregar por inteiro ao teu chamar. Eu quero sentar em tua mesa e comer, deitar em teus braços e ali permanecer. Me pega no colo, me ampara, me ajuda, pois como criança dependo de ti. Faz de mim um servo fiel, meu Senhor. Me busca, me limpa, me ame, querido.
querido Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, Jesus Cristo vai entrar e cear contigo. Fugi dos teus propósitos, me escondi da tua vontade. Achei que poderia ser alguém sem ti. Peguei a minha herança, decidi viver meus sonhos. Troquei o teu amor por ilusões e nada mais. Achei que ganharia o mundo, mas me perdi sem tua luz. Por favor, me socorra, meu amado Jesus. Eu quero voltar pra casa do meu pai, me entregar por inteiro ao teu chamar. Eu quero sentar em tua mesa e comer, deitar em teus braços e ali permanecer. Me pega no colo, me ampara, me ajuda, pois como criança dependo de ti. Faz de mim um servo fiel, meu Senhor. Me busca, me limpa, me ame. Eu quero voltar pra casa do meu pai, me entregar por inteiro ao teu chamar. Eu quero sentar em tua mesa e comer, deitar em teus braços e ali permanecer. Me pega no colo, me ampara, me ajuda, pois como criança dependo de ti. Faz de mim um servo fiel, meu Senhor. Me busca, me limpa, me ame, querido Jesus. Amigo Jesus. Pai, me limpa, me ame, querido Jesus. Aleluia. Eu sou grata a esse Deus por me salvar, por me comprar e por escrever o meu nome no livro da vida. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. É simples o que eu falo, mas é real, porque Deus, Jesus Cristo, mudou o meu viver. Quer chamar a pastora aqui para entregar o microfone enquanto eu falo dos CDs? Nosso material está lá fora. São 2 CDs por enquanto. Essa última música está no novo CD, que ele vai ser lançado brevemente. Agora em final de julho ele fica pronto, vem de fábrica, o CD Segredo para Vencer. Mas enquanto isso, ele não chega ao CD Além das Possibilidades, que é o primeiro CD, que ele foi totalmente financiado por irmãos que quiseram abençoar o nosso ministério. Deus nos abençoou assim. E o CD Santidade, que tem a canção Santidade e a canção que eu cantei, Anjos e Querubins. Passa lá, qualquer CD que você quiser levar é R$10, tem máquina de cartão de crédito. Eu só não levo vale transporte de Goiânia, porque não aceita lá em Brasília, mas pode passar lá e abençoar o nosso ministério. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, e até amanhã, em nome de Jesus. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar.
E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.